Olá, pessoal. Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma trilha de aprendizagem do EP4. Como vocês sabem, a gente está trabalhando esse semestre, especificamente no EP4, as trilhas de aprendizagem relativas ao direito público. E na semana passada nós tivemos o professor Fabiano falando um pouco para a gente sobre a ação civil pública, né? Inclusive a tarefa correspondente a essa atividade já está aberta nas suas equipes Teams, né, para entrega da petição da ação civil pública. E essa semana nós vamos receber o professor André Raquel. O professor André já esteve com a gente no semestre passado, nas trilhas de aprendizagem do EP4, tratando do mesmo tema. Inclusive foi uma aula super produtiva, bastante elogiada pelos alunos. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção na aula do professor André, porque dessa aula vai surgir uma situação, um problema, um caso concreto, para que vocês formulem também uma peça processual, agora, obviamente, relativa à ação popular. Tá? Essa atividade está sendo realizada e organizada pelos NPJs de Alcântara, da Ilha do Governador e de Niterói 3. Portanto, ela será vista, estamos ao vivo, estamos gravando, e ela será vista aí pelos estagiários e estagiárias desses 3 NPJs, tá bom? Queria saber se o professor André Akel já está na linha, já está ligadaço. Eu estou vendo. Estou ansioso pelo início da atividade. Muito bom, professor André. Obrigado. Meu vizinho, como vai, vizinho? Já estou vendo que você está em Maricá, né? Eu estou no João Shoa. Está no João Shoa, nossa, verdade. Já está preparando aí para a aula da noite, né, professor? É isso aí, isso aí. É isso aí, muito que bem. Bom, professor André... Deixa eu só te fazer uma pergunta. Então, temos alunos do EP4 da Ilha do Governador, de Niterói 3 e de Alcântara. Além da nossa querida Maria de Fátima, né, que está aqui também presente. Doutora Maria de Fátima está aí presente para aprender com o senhor, tá? Muito bem. Professor André, nós temos uma horinha de aula, tá? Que é às 16 horas. Estamos gravando. Depois os alunos vão assistindo quando puderem, obviamente. Eles vão entrando e saindo aí, dependendo dos horários deles, tá? O senhor fica à vontade, eles dialogam com o senhor apenas pelo microfone, não pelo chat, tá? E o controle é seu. Eu estou aqui no NPJ, tenho um aluno para atender, né? Mas estou ligadinho aqui no que o senhor está falando. O controle é seu. Boa aula para vocês. Podem interagir comigo pelo microfone, é isso? Pelo microfone. Tá bom? Ótimo. Obrigado, professor Marcelo. Bom, pessoal. Obrigado. Então, a palavra está comigo. Então, boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Estou vendo aqui algumas carinhas conhecidas, né? O Milan, que já foi meu aluno, mas também dou as boas-vindas aí aos alunos da Ilha do Governador, de Niterói, e aos estagiários que estão também assistindo pelo NPJ. Mas, sem mais delongas, né, eu vou começar aqui a nossa apresentação. Sou professor da Estácio aqui desde 2019 e, durante todo esse tempo, venho dando aula de prática simulada em Direito Constitucional e Administrativo, né? Então, hoje eu vou iniciar, né, esse nosso bate-papo aqui de uma forma diferente. Já vou iniciar fazendo uma leitura do caso concreto, ok? E depois a gente volta para ver, né, as questões teóricas e práticas que envolvem aí a ação popular, ok? Então, leitura aqui do caso concreto. João, nascido e domiciliado em Florianópolis, Santa Catarina, indignou-se, né? Olha só, essa é a palavra que os advogados conhecem no dia a dia, né? Porque o advogado é aquele que fica aí resignado, né? É aquele que fica inconformado, né, com as injustiças. Então, mas o cidadão também, né, fica indignado. Então, o João, ele indignou-se ao saber, em abril de 2009, por meio da imprensa, desculpa,
que o senador que merecera seu voto nas últimas eleições havia determinado a reforma total de seu gabinete, orçada em mais de R$ 1 milhão, né? Olha só que belo voto, né? Eu votei num senador e agora ele está, né, gastando dinheiro público aí que nem água, ok? A qual seria custeada pelo Senado Federal, tá? Dinheiro público. A referida reforma incluía aquecimento e resfriamento com controle individualizado para o ambiente, né? O ar-condicionado, então, não só frio, mas quente também, com controle individualizado, ou seja, cheio de, né, sofisticações de modernidades tecnológicas, etc. Instalação de ambiente físico para projeção de filmes de DVD, né? Uma sala de cinema, né? Podemos dizer assim. Melhorias que João considera suntuosas, incompatíveis com a realidade brasileira, não é? Ainda mais no ano de 2009, né? Lembra que a gente teve uma crise em 2008? Né? O senador declara em entrevistas que os gastos com a reforma seriam necessários, né? Então, ar-condicionado quente, frio, individualizado, né? Sala de cinema são gastos necessários, né? Para a manutenção da representação adequada ao cargo que exerce. Ou seja, um senador ele precisa ter um gabinete apresentável, não é isso? Porque senão não estaria à altura do cargo, né, da representação, né, que ele possui. Tendo tomado conhecimento de que o processo de licitação, né, então, para que você faça uma obra pública, né, para que você adquira bens, né, como ar-condicionado, como projeção de filmes em DVD, uma sala, né, você precisa fazer licitação, tá certo? Que é o processo pela qual a administração pública adquire bens, né? A licitação vem de lícito, né? De licitude, ok? Então, tendo tomado conhecimento de que o processo de licitação já se encerrara e que a obra ainda não havia sido iniciada, né? Ou seja, no processo de licitação, quando você encerra o processo, né, você tem lá a homologação do objeto, né, aí você faz o contrato administrativo. Quando se assina o contrato administrativo, a administração pública ela dá uma ordem, né, faz um papel chamado ordem de início, ok? Após essa ordem de início, começa-se a realização da obra. Então, o processo de licitação está ainda nesse limbo, né, está ainda nesse meio tempo entre o fim do processo de licitação e o começo da obra, tá? Então, olha só, o processo de licitação já se encerrou, mas a obra ainda não foi iniciada, ou seja, não houve a ordem de início, ok? João, temendo que nenhum ente público tomasse qualquer atitude para impedir o início da referida reforma, né? Porque qual é o objetivo que o João tem aqui, né, nessa ação popular? Primeiro, defender a moralidade administrativa, né, e defender o erário, defender, né, o dinheiro público, ok? E para fazer isso, né, se ele conseguir impedir o início da obra, o início da reforma, né, não haverá nenhuma necessidade de devolução de dinheiro ao erário, né, ou seja, os danos serão menores para o dinheiro público. Então, temendo que nenhum ente público tomasse qualquer atitude para impedir o início da referida reforma, isso é uma delegacia de polícia civil, onde foi orientado que procurasse a Polícia Federal, né? Ou seja, o João era um cidadão, ele não sabia o que ele tinha que fazer, né? Aí o que aconteceu? Ele foi na Polícia Civil, a Polícia Civil sabia que ele tinha que procurar um advogado, mas falou assim, não, procura lá a Polícia Federal, né? Senado Federal, então, já estavam fazendo um ping-pong, jogando o cara para um lado e para o outro, para ele não fazer nada, para ele desistir, não é isso? Supondo tratar-se de um jogo de empurra-empurra, João preferiu procurar a ajuda de profissional da advocacia, né? Então, o João acertou para aconselhar-se a respeito da providência legal que poderia ser tomada no caso. Em face dessa situação hipotética, na qualidade de advogado constituído por João, redija a medida judicial mais apropriada para impedir que a reforma do gabinete do referido senador da República onere os cofres públicos, tá? Então, princípio da moralidade e aqui impedir que sejam onerados os cofres públicos, ok? Então, esse é o nosso caso concreto, tá?
Aí, com base no caso concreto, a gente agora, começando a fazer a exposição do tema, não é? Fica mais fácil da gente compreender, tá certo? Então, agora vamos voltar lá para o início da apresentação. E não sei se vocês já tiveram acesso à apresentação, mas, né, a gente tem aqui o início da nossa apresentação. Então, vamos apresentá-los à ação popular, né? O que é a ação popular, tá? E aí, gente, a gente vai voltar um pouquinho lá na Constituição de 1934, né? Só para a gente compreender aí como é que se deu o início da ação popular no Brasil, ok? Vamos voltar um pouquinho lá, né, nas eleições, onde o Júlio Prestes foi candidato a presidente da República, de um lado, e o Getúlio Vargas foi candidato a presidente da República do outro lado, não é? A gente tinha ali aquela política do café com leite e o Júlio Prestes foi lá e quebrou, porque o presidente anterior tinha sido paulista, e ele falou, não, vou me candidatar como presidente paulista de novo, não é? O que acontece? Júlio Prestes vence as eleições, não é? E aí o que vai acontecer? Os liberais querem que Vargas tome o poder, né? Mas não tinha nenhum tipo de ação para tomada do poder. Aí o que acontece? Assassinam, né, o vice do Getúlio Vargas, ok? Aí ele vai até o Rio de Janeiro para tomar o poder, né? Então ele toma o poder. E depois disso, a promessa era de que seriam feitas novas eleições, não é? Só que as eleições não chegaram em 1930, não chegaram em 1931 e não chegaram em 1932. O que São Paulo faz, né? Perdeu lá o presidente, faz uma revolução para que seja feita uma Constituição, tá certo? E aí, em 1934, a gente tem, né, uma nova Constituição, tá certo? E essa Constituição, né, além dela ainda preservar, né, as questões liberais da primeira Constituição republicana, ela ainda vai inserir vários direitos sociais e vai ampliar os direitos e garantias individuais, tá? E aí a gente tem, né, o artigo 113 da Constituição de 1934, que vai prever uma garantia individual, né, dizendo o seguinte: a Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes. Olha só esse aqui, né, subsistência. Isso aqui não é, né, ligado ao Estado liberal. 38. Qualquer cidadão, né, a gente vai ver o porquê a palavra cidadão aqui, será parte legítima para pleitear a declaração de nulidade ou anulação dos atos lesivos ao patrimônio da União, dos estados ou dos municípios, ou seja, atos lesivos ao dinheiro público. Quando o dinheiro público for mal utilizado, o cidadão poderá pleitear a declaração de nulidade ou a anulação de atos administrativos, né, de atos praticados por servidores públicos, por agentes públicos, tá certo? E aí é que surge a ação popular, que no direito romano era a ação que ampara o direito do povo, ok? Então aqui a gente tem o direito do povo de fiscalizar e de controlar o gasto do dinheiro público, ok? Então vamos lá. Inicialmente, né, lá na Constituição de 1934, a gente só tinha ação popular para anular o ato lesivo ao patrimônio público. E isso é reproduzido na Lei da Ação Popular, né? Lei 4717 de 65, tá? Então, aqui a gente tem a ação popular para anular ato lesivo ao patrimônio público, né? Da União, Estado, Distrito Federal, municípios, né? Da administração indireta também. E aí a Constituição vai lá de 88, vai lá e amplia, né? Amplia aí o cabimento da ação popular, tá? Então, vai incluir, além
da possibilidade de entrar com ação para anular ato lesivo ao patrimônio público, vai somar a essa possibilidade a defesa da moralidade administrativa e a defesa do meio ambiente. Tá? Tem mais algumas, né, possibilidades lá na Constituição. Deixa eu abrir aqui. Artigo 573. Então, olha só, o inciso 73 tem a seguinte redação: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, que é o que já tinha lá em 1964 e na lei da ação popular, né? Ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, que foram aprovados de custos judiciais e dos ônus da sucumbência. Então, ato lesivo ao patrimônio público, ato lesivo à moralidade administrativa e ato lesivo ao meio ambiente e ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural. Certo? Então, teve uma ampliação aí, né, do cabimento da ação popular na Constituição de 88. Ok? Estava aqui, né? Eu fui lá na Constituição para ler. Então, aqui a gente tem ato lesivo ao patrimônio público, ato lesivo à moralidade administrativa, e ato lesivo ao meio ambiente e ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural. E, né, ela é uma ação de procedimento especial previsto justamente na Lei 4.717 de 65, ok? Então, quando a gente for fazer a nossa petição inicial da ação popular, né, porque é uma petição inicial, é simples, a gente vai utilizar lá o 318, o 319 do Código de Processo Civil e vai também utilizar a Lei 4.717 de 65. Elaboremos a nossa petição inicial e iremos utilizar o Código de Processo Civil e a Lei da Ação Popular. Então, vamos lá, olha só. Aqui eu só, né, coloquei quais são as finalidades da ação popular. Né? Declarar a nulidade de ato lesivo, anular ato lesivo. Né? Então, a administração de e anulação, não é? Que é importante que a gente saiba aqui também. Ok? Declaração de nulidade é quando você viola a norma de ordem pública. Né? Então, o que o juiz vai fazer? Ele vai fazer com que aquela decisão que ele proferiu retroaja até o início, né, até o momento em que ocorreu aquele fato e vai declarar aquele ato nulo. Isso tem como consequência que todas as consequências que tiveram depois daquele ato sejam também desfeitas. Ok? A anulação do ato lesivo, né, você tem hipóteses menos gravosas. Ok? Então, a anulação ela vai produzir efeitos do momento da decisão para o futuro, ela não vai retroagir, certo? Então, declarar a nulidade é mais grave do que anular, ok? Não pode pedir declaração de inconstitucionalidade em ação popular, ok? Existem outros meios para que você faça isso. E não pode ser usada para questionar ato judicial, tá? Só para questionar ato da administração pública. Ok? Bom, então vamos lá compreender quem vai estar no polo ativo da ação popular. O cidadão, tá? Então, é o cidadão. A gente viu lá, né, na redação do inciso 73, qualquer cidadão. Ó, tá escrito aqui, ó, cidadão. Não é? E como é que eu vou comprovar que eu sou cidadão?
vou acostar aos autos cópia do meu comprovante de alistamento eleitoral, do meu título de eleitor, né? Quem possui o título de eleitor é considerado cidadão, tá certo? Então, qualquer cidadão pode ingressar com ação popular, pode fiscalizar o poder público, certo? Inalistáveis podem, e os inalistados, né, que são aqueles que deveriam ter se alistado, mas não se alistaram, tá? Eles não podem, não é? Por quê? Porque é o cidadão. Se a pessoa não pode se alistar, né? Se a pessoa pode se alistar, mas não se alistou, ela não vai poder, ela não tem legitimidade ativa para ingressar com ação popular, ok? O maior de 16 anos e menor de 18 anos que se alistou, que tem o título de eleitor, ele pode entrar com ação popular? Pode, né? Então, ele tem legitimidade passiva, ativa para ingressar com ação popular. O português equiparado ao brasileiro, né? Se ele tiver o título de eleitor brasileiro, pode? Pode. Ele pode ser autor. Aliás, André, essa questão do português equiparado, pouquíssima gente sabe, né, cara? Pessoa jurídica. A questão do português equiparado, isso é verdade mesmo. Pouquíssima gente sabe, né? É verdade. Né? E, às vezes, a pessoa poderia, né, exercer essa cidadania e não sabe. E, aliás, os advogados não sabem, né, professor Marcelo? Né? É por isso que nós estamos dando aula no Estácio, né, para que os nossos alunos... Português equiparado é a única hipótese de cidadão não brasileiro. Português equiparado não é naturalização. Olha lá, hein? Ele é português equiparado a direitos civis e políticos. Muito bem lembrado, hein, professor André? Professor? É isso aí. A gente tenta se esforçar, né, professor? Oi, Andrezinho, falou comigo, cara? É que tá picotando bastante aqui a tua transmissão, viu? Os alunos devem estar percebendo isso também. Não sei se é só para mim. Alô, professor? Oi, quem está falando? É o Milon. Eu tenho uma duvidazinha. No caso do incapaz por doença mental, ele é dispensado do título de eleitor, né, de se inscrever no domicílio eleitoral, ele pode ser parte legítima nesse processo de ação coletiva, através de um representante? Então, Milon, porque assim, aí é claro que é um caso específico, né? Mas vamos tentar raciocinar. Uma pessoa que tem incapacidade, né, por questões cognitivas, vamos dizer, não é? Se essa pessoa tiver capacidade para praticar os atos da vida civil, né? Mas aí, no caso, ele foi dispensado, que ele não possa nem por um representante, porque aí não é a vontade dele, né? Se ele não tem capacidade para, né, praticar os atos da vida civil, para manifestar a própria vontade, né, eu acredito que ele não teria legitimidade ativa na ação popular. Ok? Mas aí fazendo um raciocínio rápido aqui, né, do que seria razoável aqui no caso. Ok? Claro que isso teria que ser enfrentado aí pelo Poder Judiciário, né, para que a gente pudesse ter uma certeza. Mas pode ser cogitada essa possibilidade, ponto, dependendo do caso concreto, né? Pois é, aí vai depender de uma análise casuística. Né? Perfeito. Obrigado, professor. Maravilha, maravilha. Legal. Então, vamos lá. Gente, pessoa jurídica. Vamos lá, vamos ajudar aqui a gente, né? Pessoa jurídica é cidadão? Não, né?
Então, pessoa jurídica também não possui legitimidade ativa para ingressar com ação popular, né? Só o cidadão, ok? Pode haver o litisconsórcio facultativo, né? Pode haver o litisconsórcio no polo ativo, ok? Podem ter várias pessoas entrando com a mesa popular, tá? E o Ministério Público, tá? Ele pode ser autor da ação popular, né? Ele pode assumir, né, aí o polo ativo, no caso de desistência. Então, vamos compreender isso. Tá? Aqui. Olha só. O Ministério Público, ele não pode ingressar, né, com a ação popular. O membro do Ministério Público, ele não pode ingressar com a ação popular. Tá certo? Mas existem algumas hipóteses previstas na lei de ação popular, né, onde vai haver a intervenção do Ministério Público. Ou seja, ele não pode ser autor da ação popular, mas existe a obrigatoriedade de que ele seja intimado para atuar como fiscal da lei. Ok? Então, a Lei 4717, ela determina, né, é um dos requisitos, então, da nossa petição inicial, lá nas especificações do pedido, requerer a intimação do membro do Ministério Público para atuar como custos legis, para atuar como fiscal da lei, tá certo? Então, é obrigatória a participação do Ministério Público, ok? O Ministério Público, ele pode assumir o polo ativo da ação popular, tá certo? Em que hipóteses? Quando o autor desistir, né? Então o autor entrou lá com a ação popular e ele desiste, né? Formalmente, ok? O membro para assumir o polo ativo da ação popular, tá certo? Quando o autor fica inerte, né? O autor entra lá com a ação popular e simplesmente não impulsiona o processo, né? A gente sabe que o processo ele deve ser impulsionado, ok? Então, foi intimado a ação uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Passou lá 1 ano, 2 anos e nada. Hipótese, né? O autor, ele continuou, né? Como autor, o recurso, né? Então, esgotaram-se todos os meios lá de recurso e o processo transitório foi julgado, ok? Mas aí o que acontece? O autor não entra com o processo de execução, ele não ingressa com a execução, tá? Aí também o membro do Ministério Público assume o polo, faz o pedido de execução, ou seja, ele resgatar a sentença, certo? Então, são algumas, como é que eu vou dizer, né? Algumas sofisticações aí da atuação do Ministério Público na ação popular, ok? Isso acontece só na ação popular. Vamos lá, gente. Popular é grau, né? Primeiro grau de jurisdição, ou seja, justiça estadual, né? Nas comarcas, né? Nos fóruns das comarcas, ok? E quando houver interesse da União, justiça federal, tá? De primeira instância, ok? Tá? Então, quando tiver interesse da União, justiça federal. Quando tiver interesse do Estado, do município, justiça estadual, certo? Então, por exemplo, não existe a possibilidade de você fazer uma petição inicial de ação popular perante o STF, perante o STJ, né? Não existe, tá? O STF não tem competência, né, originária para julgar a ação popular, ok? Aqui, gente, eu passei rápido, mas é isso, tá? Então, quando tiver
da União. Vamos lá. Algumas exceções, né? Aí a regra da competência. Quando houver conflito entre União e Estado-membro, tá? Aí vai ser o STF, né? Que vai ter competência para julgar a ação popular. Ok? 102.1, a linha F de faca. Vamos conferir. Compete ao Supremo Tribunal, etc, etc, né? 1. Processar e julgar originariamente as causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. Ok? Então, aí o STF atrai para si a competência. Certo? Interesse de todos os membros da magistratura, né? Aí a linha N, ela é dividida, né, nessas duas hipóteses aqui. As duas estão na linha N, tá? Então, quando estiver ali o interesse de todos os membros da magistratura ou de mais da metade dos membros do tribunal de origem, né, se eles estiverem impedidos ou se forem interessados naquele mandado de segurança, aí também vai para o STF. Ok? A linha N de navio. Vamos fazer a leitura aqui. A ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados, né? Aí a competência é do STF. Okay? São hipóteses mais difíceis de acontecer, mas a gente nunca sabe. Certo? Então, gente, agora a gente só vai pegar aqui e fazer vamos dizer assim, um esboço, né? Uma linha para que vocês sigam para fazerem a petição inicial de vocês. Ok? Mais uma observação para fazer aqui para vocês também, tá? A ação popular, né, ela pode, né, aí é uma pergunta, e eu queria só que uma ou duas pessoas me dessem uma intuição, ou seja, qual é a intuição de vocês em relação a isso, né? A gente sabe que a ação popular ela pode ser utilizada para evitar lesão ao patrimônio público, né, moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, ok? E aí a pergunta é a seguinte: eu posso utilizar a ação popular única e exclusivamente para defender a moralidade administrativa? Vou explicar, tá? Vamos supor que não haja dano ao erário, não haja dano ao meio ambiente, não haja nenhum outro tipo de dano, somente a moralidade administrativa, tá? Eu posso ingressar com ação popular para proteger a moralidade administrativa única e exclusivamente? Quem falou? Desculpa, eu não vi. Desculpa, professor, abri o microfone sem querer. Não, tudo bem, tudo bem. Mas tipo assim, eu imagino que sim, dentro das características do slide anterior que você passou, mas não sei, a questão da moralidade é muito subjetiva para ser posta dessa forma, pelo menos eu entendo assim. Veja bem, Milon, a moralidade administrativa, né, ela existem, né, porque a moralidade abstrata é uma moralidade concreta, ou seja, existem que se aplicam, né, e que contrariar aqueles dispositivos significa ir de encontro à moralidade administrativa, né? Então, eu queria só mostrar para vocês
uma decisão aqui em sede de repercussão geral, tá, no STF, ok? Uma ação popular, né, de um cidadão contra o município de Cuiabá, né? Vamos dar uma lidinha aqui só na ementa, olha só. O direito constitucional e processual civil, ação popular, condições da ação, ajuizamento para combater ato lesivo à moralidade administrativa, única e exclusivamente. Possibilidade, acórdão que manteve a sentença que julgou o extinto processo, sem resolução de mérito, por entender que é condição da ação popular a demonstração de concomitante lesão ao patrimônio público material, né? Além da moralidade, tem que demonstrar lesão ao patrimônio público material, ok? E aí o STF entende ser desnecessária essa comprovação, tá? Olha só, o entendimento sufragado no acórdão recorrido de que para o cabimento da ação popular é exigível a menção na exerdial, na petição inicial, né? E a prova de prejuízo material aos cofres públicos diverge do entendimento sufragado pelo STF. A decisão jurada ofende o artigo 5º, inciso 73 da Constituição, que tem como objetos a serem defendidos pelo cidadão separadamente qualquer ato lesivo ao patrimônio público material, ao patrimônio material público ou de entidade que o Estado participe, ao patrimônio moral, né, ou seja, separadamente o patrimônio moral, ao cultural e ao histórico, ok? Então, eu queria só trazer essa informação para vocês, porque às vezes a gente acha, né, que é necessário, né, que haja uma lesão ao patrimônio público, né, financeiro ou de bens públicos, que seja, ok? Então, não é necessário. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Peça processual, né? A ação popular, ok? Constituição, artigo 573 e artigo 1º da Lei 4717. Competência, vara federal, não é? Por quê? Gente, vamos lá. Só para a gente relembrar aqui, né? Funções típicas dos poderes. Poder legislativo, executar as leis. Poder executivo, criar as leis. Poder judiciário, julgar os conflitos, né, advindos das leis, ok? Essa é a função atípica, né, de cada um dos poderes, tá? Mas, atipicamente, o poder executivo, ele pode criar normas, né? Ele pode criar atos normativos, decretos, portarias, resoluções, etc. Aí ele está exercendo atipicamente a função legislativa, né? Quando um servidor público profere uma decisão em um processo administrativo, ele está atipicamente exercendo a função de julgar. E assim acontece com o caso, né? O senador da República, ele está atuando como se fosse poder executivo, né? Ele não fez licitação, ele não está fazendo obra, né? Essa é uma função típica do poder executivo, não é? Mas o poder legislativo, atipicamente, ele pode fazer licitação, ele pode fazer obra, né? Ele pode construir uma Câmara Municipal, ele pode, né, fazer determinados tipos de reforma, né, e assim por diante, tá? Então, como se trata do Senado Federal, aqui existe um interesse da União Federal, tá? Por isso que a competência é a Justiça Federal de primeira instância, tá? E como o senador, ele é senador pelo Estado de Santa Catarina, a gente tem aí a vara competente, a vara federal da Seção Judiciária de Florianópolis. Tá? Na ação popular. Legitimidade ativa o João, né, juntando lá a cópia do seu alistamento eleitoral, do seu título de eleitor. Legitimidade ativa, passiva, desculpa, o senador da República, né, é a pessoa, tá, não é o órgão, ok?
com domicílio profissional no prédio do Senado Federal, etc, etc. Né? A gente vai qualificar o senador da República, tá certo? Fundamentação, né? Aí a gente vai ter o cabimento da ação popular na Constituição, no artigo 1º da 4717, né? Para obter a invalidação de atos ou contratos administrativos ilegais e do patrimônio público. Ou seja, é o cidadão fiscalizando o poder executivo. Certo? O ato atenta contra a moralidade administrativa, expressa a ser da administração pública. Né? Então, a gente tem lá no caput do artigo 37 da Constituição os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? Com itens, né, com reforma colocando itens suntuosos no gabinete, em meio a uma crise mundial. Ou seja, claro, né, ali você está ferindo a moralidade administrativa, né, e também em vias de prejudicar o erário. Né? Se for dada a ordem de início daquela obra e começar a obra, né, já tem ali um dispêndio de recurso público. Tá? Para que não aconteça isso, o que a gente vai fazer, gente? A gente vai pedir uma tutela provisória de urgência, não é? Ilegalidade do ato administrativo a invalidar, por contrariar normas que regem sua prática ou por desviar dos princípios que norteiam a administração pública. Tá? Aplicação do artigo 2º, alíneas D e E, parágrafo único da 4717. São as... Oi? Oi, alguém está abrindo áudio. Quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Aplicação do artigo 2º, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. São nulos, né? Nulos é quando você declara a nulidade, ok? Então, esses atos estão contrariando norma de ordem pública. Os atos lesivos ao patrimônio de entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de inexistência de motivos, ou seja, você pratica aquele ato sem motivação, né? Ou melhor, não tem cabimento, né, para você praticar aquele ato. E desvio de finalidade, ok? Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade, observar-se-ão as seguintes normas. A inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido. Né? Então, se você fizesse uma reforma no gabinete, né, quando é que você pode fazer reforma? Quando está precisando. Né? Primeira coisa. Tem que fazer uma avaliação para saber, está precisando de uma reforma no gabinete? Né? Se está precisando de uma reforma, precisa ser uma reforma de R$1 milhão. Né? É certo? Então, aí a gente já consegue fundamentar aí a nossa ação popular. Okay? A pretensão principal do autor é expressamente amparada pelo artigo 11 da 4717, postulando a invalidade do contrato administrativo e a condenação dos réus à reparação de perdas e danos. Obrigatoriamente a oitiva do Ministério Público, né, e a concessão da tutela provisória de urgência. Né? Então, tutela provisória porque não é definitiva, né? Tutela de urgência porque você vai pleitear para que o juiz exerça aí um juízo de cognição sumária, né? E com os dados apresentados ele te antecipe o resultado prático lá do processo, certo? E aí, né, as especificações do pedido, né? O primeiro, sempre que a gente tem um pedido de urgência, a gente coloca ele no começo, né? Coloca ele em caixa alta, em negrito, sublinhado, piscando, se der, né? Para inaudita altera paz, né? Ou seja, sem ouvir a parte contrária, porque se trata de um caso urgente, da medida liminar para sustar os atos das licitações,
né, bem como sustar qualquer ato que se digne a pagar despesas com recursos públicos. A citação no réu, ok, a oitiva do Ministério Público Federal, a intimação da União para se manifestar, tá? Isso aí também está lá na Lei 4.717, tá? E o pedido mais importante de uma petição inicial, que é a procedência, não é? Seja julgado procedente o pedido para declarar a nulidade de quaisquer atos tomados pelo demandado na presente ação, visando despesas objeto da apresentação popular, bem como, caso já tenha havido alguma despesa, o ressarcimento por parte do réu, com comunicação do Ministério Público para a adoção das medidas penais e de improbidade. Ok? Condenação do réu aos ônus de sucumbência, tá? Custas, despesas processuais, aí um tópico separado, né, para provas, porque prova não é pedido, a gente requer, ou melhor, a gente indica quais são os meios de prova que se pretende produzir, lembrando que a gente só tem a petição inicial para indicar as provas que pretende produzir, tá? A gente não tem mais outros momentos processuais para fazer isso, tá? Lá no CPC de 73 existia, agora não existe mais, tá bom? Tem que dar valor à causa, né? Nesse caso a gente tem o valor à causa aí de R$1 milhão, ok? E assim a gente tem uma estrutura da nossa petição inicial aí da ação popular, certo? Estou aqui para dúvidas, né? Se os alunos tiverem dúvidas, se o professor Marcelo também tiver algum esclarecimento a solicitar. Aquela hora que o senhor não ouviu, professor Marcelo, que eu falei, está me ouvindo agora? Né, da legitimidade ativa dos portugueses, né? Aí eu falei assim, a gente tem que fazer jus ao convite do professor Marcelo, né? A gente tem que se preparar aí para sempre, porque é um convite muito, né, importante, então a gente tem que estar à altura aí para fazer, né, as apresentações, certo? Professor André, sempre à altura, né? Claro. Questão do português equiparado, André, você disse, né, aquela hora, só por amor ao debate mesmo, né? Isso é... Que nem os advogados, às vezes, né, sabem disso, e nem os próprios portugueses equiparados sabem disso. Eu tive uma professora que é portuguesa e belga, a professora Teresa Calvé, lá em Minas, e ela é portuguesa equiparada. E um dia ela chegou na aula dizendo exatamente isso. Que absurdo, no contrato da Caixa Econômica eu estou constando como estrangeira, portuguesa equiparada. Eu sou brasileiro, eu me naturalizei. E aí eu fui pegar a cédula de identidade dela, que o português equiparado tem a cédula de identidade lá do Detran RJ, né? Do IFP, você pegar a cédula, professor, aí vem escrito lá embaixo, português equiparado. Professora, português equiparado é uma coisa, naturalizado é outra completamente diferente. E aí ela descobriu isso aos 60 anos, né? E é mesmo, né? Aliás, as regras de naturalização são bem claras, né, nesse sentido. Mas é isso, professor Marcelo. Então, eu espero ter atendido as expectativas do senhor, dos alunos, né, alunos da ilha, de Niterói, de Alcântara, né, os estagiários do NPJ que estão assistindo também. Como sempre, né, como sempre. E fico muito feliz, né, agradeço o convite e sempre que precisar. A Yasmin, lá de Niterói, do NPJ de Niterói, me falou que teve uma galera com dificuldade de entrar na aula aí, por conta do link, né? E vi que entraram aí depois, entraram há 20 e poucos minutos, né? Pegaram aí o final da aula ao vivo, tá? Não tem problema, viu, galera? Essa aula está gravada. O professor Rodrigo, lá do NPJ de Niterói, vai liberar o link da gravação para vocês, quando ele abrir a tarefa correspondente na equipe do Teams. Vocês podem pegar a primeira parte da aula gravada aí depois, tá? Fiquem tranquilos. O professor André exibiu o material aqui para vocês, inclusive exibiu o material com passo a passo da petição que vocês vão elaborar. Então, assim... Já dei o fio da meada. André, melhor que isso, só bicho grilo, né? Não só melzinho na chupeta, tá, gente?
Então tá, André. Pô, obrigado, cara, mais uma vez. Você sabe que semestre que vem tem de novo, né? Isso é até morrer. Até morrer tem isso aí. Semestre que vem, o senhor percebeu que do semestre passado para isso eu trouxe já algumas diferenças, né? Algumas inovações. Semestre que vem teremos outras. Teremos outras, Sempre. Exatamente. Gente, obrigado pela presença de vocês aí ao vivo. Obrigado mais uma vez, André. A gente se vê semana que vem com as trilhas do EP4. Semana que vem a gente tem processo administrativo e recurso administrativo com a professora Patrícia Knoller, professora de Direito Administrativo aqui da Estácio Alcântara, falando para todo mundo aí de Niterói e da ilha. Tá bom? E é uma professora excelente. Alguém quer falar alguma coisa aí? Oi. Amanhã vai ter outra oficina dessa? Olha, amanhã tem estagiário 4.0 para todos os EPs, tá? Com a importância do NPJ para a sua formação, que é comigo, com o Rodrigo e com a Gabriela, já sabe, tá? Não é trilha, é o estagiário 4.0, mas é para todos os EPs e é atividade obrigatória também. Tá lá na equipe, tá bom? Mande lembranças minhas à professora Gabriela. Tá, ótimo. Gente, beijão. Tá? Até semana que vem, até amanhã no Estagiário 4.0 e até semana que vem na próxima trilha de aprendizagem. Obrigado, André. Tchau, galera. Um abraço. Tchau, um abraço.